Olá a todos para mais um vídeo aqui. Hoje, continuando os vídeos sobre filosofia, eu vou fazer a terceira parte da introdução com base na estrutura do pensamento grego, o que acabou culminando no pensamento dos filósofos pré-socráticos e posteriormente na filosofia clássica. Então, hoje eu primeiramente vou falar sobre o orfismo, tá ok? Bom, como o próprio nome da religião diz, orfismo nada mais é do que uma religião que adere aos conselhos de Orfeu. E aí você pergunta, mas quem diabos foi Orfeu? Bom, a gente vai chegar lá. Mas antes disso, só para que você entenda, na Grécia Antiga existia, um pouco posteriormente, aquela questão que a gente mencionou no vídeo anterior de introdução, sobre a religião dos mortos, a religião dos deuses da natureza, e a religião dos mortos, no caso de culto aos mortos, é a religião do fogo. Nós então temos já uma certa introdução de uma religião pública na Grécia, que nada mais era que a religião vinculada ao pensamento dos grandes poetas, Hesíodo e Homero. Só que essa religião meio que mainstream, né, que seria a religião predominante, pública, ela tinha uma sombra, uma religião oculta, que também influenciou muito, inclusive muitos pensadores pré-socráticos, como o próprio Pitágoras, como o próprio Platão. E essa religião era o orfismo. Era, vamos dizer assim, a versão underground, né? Porque era a religião, de certa forma, oculta, meia que secreta, muito semelhante, inclusive, ao pitagorismo. Embora, como eu expliquei no livro de Pitágoras, existia uma diferença entre pitagorismo e orfismo. Obviamente as duas eram, de certa forma, religiões secretas, mas o pitagorismo, como tinha uma preeminência maior na questão da exatidão, da harmonia, até pela harmonia da música, que gerou o pensamento de que deve também haver uma harmonia do mundo natural, portanto o mundo natural é cosmos, acreditava que o número seria a grande representação do que nós poderíamos chamar de arquê, porque a exatidão numérica era uma grande relevância para também a realidade em si mesma. E por isso eles tinham uma maior preeminência ao culto a Apolo, diferentemente do orfismo, que cultuava Zagreu. Zagreu, que seria também Dioniso. Vocês vão entender por que Zagreu, esse personagem mitológico, é também conhecido como Dioniso, que é o deus, para os romanos, se eu não me engano, é o deus Baco do vinho. Nós vamos chegar lá ainda, mas inicialmente, concernente à questão, a gente vai ter que entrar um pouco em mitologia grega, obviamente, então eu vou falar primeiro do mito de Orfeu e depois do mito de Dioniso, que tem muito a ver com a religião órfica. A história de Orfeu é muito interessante. Para quem assistiu na infância, como eu, né, aquele desenho chamado Cavaleiros do Zodíaco, vocês sabem que aquele desenho tem tem alguma coisa de mitologia. Na verdade o desenho inteiro é mitologia, mas é óbvio que existem inserções ali que não fazem parte que dão concessões aos autores do desenho para que algumas histórias sejam modificadas, claro, né? Isso é óbvio, tem uma certa adaptação. Mas é interessante que ali, de alguma forma, a gente conhece um pouco sobre a história de Orfeu, na saga Hades, né? E o Orfeu está muito vinculado ao Hades. Você vê que na religião dos mortos, os mortos se tornam deuses subterrâneos, de certa forma. Mas esses deuses subterrâneos, eles viviam só debaixo da terra. Não existia uma estrutura, um corpo, ou melhor, um mundo por baixo da terra. Existia apenas o túmulo do cidadão, que de vez em quando, não sei se vocês já leram o Gibi, a história do Penadinho, é mais ou menos isso que acontecia, né? Quer dizer, o fantasma saía do túmulo, depois voltava. Aquele era o Hades, na perspectiva primitiva do próprio inferno, no quesito da interpretação grega. Agora, quando nós chegamos com uma grande influência do orfismo, nós temos aqui a ingerência de uma nova concepção do mundo dos mortos. Agora o mundo dos mortos tem muitos detalhes, tem muitas seções,
né? É um mundo mesmo, que é diferente do mundo onde ele estava quando era vivo. E o mundo dos mortos tem um governante, e esse governante é o deus da morte, que é o Hades. E Orfeu, e a história de Orfeu é mais ou menos essa, porque ele é aquele que se adentra no mundo dos mortos para salvar a sua amada. E inicialmente a gente pode dizer aqui sobre Orfeu o seguinte: na mitologia, Orfeu ele era um poeta e médico também, se não me engano, filho da musa Calíope e de Apolo, mas aí a mitologia não é muito exata, obviamente, né? Porque as histórias se modificam de uma cidade para outra ou de um povo para o outro. Mas em termos gerais, ele de certa forma seria filho de Apolo. Daí advém a ideia de que ele tinha um grande talento, e inclusive recebeu uma lira do próprio Apolo. E ele tocava essa lira e encantava todas as pessoas, encantava os pássaros, os animais selvagens. Inclusive é dito que as próprias árvores se curvavam ao canto da lira de Orfeu. Então ele inicialmente encanta, na verdade ele toca lá com a sua lira para entrar, né, e se manter vivo dentro do mundo subterrâneo. Ele adormece o cão Cérbero para não morrer através do canto da lira, até finalmente chegar ao trono do Hades. Quando ele chega até o mundo dos mortos, obviamente o Hades não gosta nada disso, fica furioso. Mas quando ele começa a tocar lira, o próprio Hades se comove, diz aí o mito que ele chega a chorar lágrimas de ferro. Então você vê que obviamente o mito ele traz uma dinâmica que nos leva a inúmeras interpretações. Isso aí tem a ver mesmo com a raiz da inteligência contida no próprio mito, né? Em termos gerais, Hades com a seguinte condição: olha, Orfeu, você pega a sua mulher, mas você não pode olhar para ela até ultrapassar o túnel do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Só que assim, então ela estava atrás dele e ele estava andando. E ele ficou com medo, ele ficou com muito receio. E aquele receio de Orfeu saindo do túnel sem saber se estava atrás dele ou não, acabou gerando uma grande ansiedade que fez com que ele olhasse para trás. Quando ele olha para trás, ele perde. E nesse momento ele fica desesperado, né? Acaba sumindo, né? Posteriormente ele de certa forma torna a sua tristeza em uma espécie de serviço de aconselhamento às pessoas vivas, mas com o tempo aqueles conselhos que eram tão bons para os outros não eram nada bons para ele, porque ele não conseguia resolver seus próprios problemas, e no final da sua vida acaba sendo morto pelas Mênades, que eram mulheres selvagens. Atiraram uns dardos e acabaram estraçalhando o pobre do Orfeu. É uma história obviamente trágica, né? Como todos nós sabemos, a maioria das histórias gregas são trágicas, mas esse seria o mito da origem do orfismo. E o orfismo, obviamente, a gente vai falar um pouco aqui sobre como era o culto órfico, né, e como ele influenciou também muitos profetas. Agora eu tenho que contar um outro mito, que é o mito de Dionísio, que é grande influência no orfismo. Mas inicialmente eu quero que você entenda o seguinte, que tanto o orfismo quanto a teogonia de Hesíodo, porque você sabe que Hesíodo, a gente não falou ainda do Hesíodo, né? Mas Hesíodo ele escreve a teogonia, ou seja, implementando detalhes a respeito da origem dos deuses que vieram do caos. Então o orfismo também tem uma certa teogonia. Só que no caso, o relato principal da teogonia dos poemas órficos está vinculado à encarnação de Zagreus. Você vai entender que Zagreu era, na verdade, a outra encarnação de Dioniso. E a gente tem que falar muito sobre isso porque é grande referência para o pensamento órfico. Que Zagreu e Dioniso, Zagreu, enfim, é filho de Zeus, tá? Filhos de Zeus e de Perséfone. E aí você vai entender por que Zagreu é uma grande representação para os órficos. Porque a prioridade para a teogonia de Hesíodo é totalmente diferente, né? De expor ali a ingerência, né? Ou no caso, o gênese dos deuses, sua intervenção no mundo. Então a história inicialmente é a seguinte: Dioniso, na sua encarnação de Zagreu, acabou sendo assassinado e fervido pelos titãs. Você vai entender que os titãs eram, de certa forma, inimigos de alguns deuses ou semideuses.
Nesse caso, os titãs, para se vingar de Zeus, de alguma forma, matou Dioniso, que no caso Zagreu, que era filho de Perséfone, e Zeus ficou iradíssimo. Ele então manda um raio nos titãs e acaba incinerando a todos eles. As cinzas que se resultam porque assim, os titãs eles assassinaram Zagreu e cozinharam, quer dizer, eles comeram parte do corpo de Dioniso, de Zagreu, menos o coração. Alguns mitos dizem que o coração foi resgatado por Atena, outros por Apolo. Existe uma certa variação quanto a isso, mas enfim, são mitos, tá? Não é realidade. Então eles têm um significado muito peculiar e, como eu disse, extremamente abrangente, porque esse é o papel dos mitos, não de relatar a realidade, mas de relatar a abrangência da mesma realidade em inúmeras interpretações distintas para tornar o nosso pensamento, de certa forma, mais holístico em relação a tantas outras coisas. Em termos gerais, é isso. Na medida então que os titãs comem o Dioniso e ao mesmo tempo, por vingança, Zeus manda um raio neles e incinera todos eles, quer dizer, todos viram pó. Dessa incineração forma-se a humanidade. E a humanidade então tem duas vertentes, ou dois lados. Um lado é dionisíaco e o outro lado não é apolíneo. Nós não estamos falando de Nietzsche, ok? O outro lado é titânico. Então nós temos um lado Dionísio e um lado titânico. Um lado mais nobre é o lado de Dionísio e o lado titânico é um lado, de certa forma, materialista. Por isso que o orfismo ele tem muito a ver com o gnosticismo. Sempre que eu falo gnose nos meus vídeos, você pode saber que a gnose ela não começou do nada. A gnose pré-cristã ela tem adereços de religiões antigas. Tá? O orfismo era gnóstico? Não em termos técnicos. Nós não podemos dizer que o orfismo era gnóstico, porque o orfismo veio antes, mas foi grande influência para a gnose, assim como foi o pitagorismo também, com as suas diferenças, né? Então a humanidade parte daí, na perspectiva dos orfistas. Um lado titânico e um lado dionisíaco. É bom que se diga aqui que a história de Dioniso, né, vamos dizer assim, a outra encarnação, no caso desse personagem, obviamente ele vai ter uma outra mãe. Né? Em outras mitologias, a mãe dele seria Semele. Por vingança da Hera, acaba tendo que gerar o filho, né? Tirado de Semele na própria coxa. Dioniso teria nascido na coxa. Claro que não é o nosso ideal falar aqui sobre detalhes das mitologias, mas é só para que você entenda, né, que esse personagem, então, ele renasce como Dioniso, mas anteriormente ele era Zagreu. Então, em termos gerais, né, só para a gente colocar aí um certo período histórico aproximado, essa religião do orfismo ela surge mais ou menos no século V a.C. e pode ser que tenha tido origem frígia, tá, dos povos frígios. O próprio poeta Píndaro faz algumas alusões a Zagreu, né, conectando Zagreu aí com a mitologia grega também, nos seus escritos bem posteriores, inclusive. Então, em termos gerais, o orfismo ele se identifica um pouco, tem alguma relação também com o pensamento hinduísta, porque são religiões paralelas, tanto o hinduísmo como o orfismo, porque o orfismo ele pregava e ensinava metempsicose. Eu falei bastante sobre a metempsicose, que nada mais é do que a reencarnação na medida de um pensamento vinculado justamente à concepção hinduísta. Tá? Não tem nada a ver com a concepção espírita de Allan Kardec, isso aí é muito posterior. Embora Allan Kardec também faça uma miscigenação de religiões, uma mescla de muitos pensamentos religiosos, com o intuito de trazer ao mundo uma nova revelação, isso é outra história. Tem lá tenho grandes críticas a isso também. Mas, bom, enfim, o orfismo ele representa também um certo pensamento vinculado à metempsicose. Ou seja, o cara pode reencarnar numa outra vida, não só como ser humano, mas como animal também. E há um certo respeito por parte dos vivos, dos homens, para com os outros seres vivos, certo? Mas há grandes diferenças, tá? É bom deixar claro que há grandes diferenças entre orfismo e hinduísmo. São religiões de certa forma diferentes, mas que têm uma pegada muito parecida. Até mesmo por essa questão, né? Primeiro, e isso já remete à gnose, hein? Veja bem, presta atenção. O lado titânico é o lado material. É o corpo, é a matéria. Matéria é ruim, porque a matéria aprisiona o corpo. O lado bom
é o lado dionisíaco, é a alma, é o ânimo, certo? Que é o fator dionisíaco, né? O fator, portanto, de predominância divina. Porque, obviamente, Dionísio era filho de um deus, certo? E não era um titã qualquer, ele era um filho de um deus. Então você tem uma parte divina em você, mas ao mesmo tempo também tem uma parte titânica. E essa parte titânica que come o corpo do deus é a parte que aprisiona o deus que está dentro de você. Essa é a grande representação. Você pode dizer, mas essa história é um grande absurdo, não faz sentido nenhum você pensar que os humanos vieram de uma história bizarra como essa. Bom, de fato a história é bizarra, mas a história é um mito. Você tem que interpretar o mito, como eu já disse, numa perspectiva muito mais abrangente. A ideia é meio platônica mesmo, de você pensar que o corpo material ele se alimenta do divino, e o divino está aprisionado na matéria, porque a matéria acaba se tornando, de certa forma, desprezível se comparada com aquilo que é relacionado ao divino. Então, são detalhes que você vai observando nos mitos, isso vai trazendo muita riqueza, né? Muita riqueza de pensamento e de interpretação. O orfismo é uma religião, portanto, muito rica nesse sentido mitológico, e não no sentido literal ou histórico e metafísico, né? Como é o cristianismo, que é uma coisa totalmente diferente e, de certa forma, superior no quesito metafísico. No entanto, o próprio platonismo é grandemente influenciado também pelo pensamento órfico, tá? Outro detalhe que eu não poderia esquecer aqui de forma alguma de falar é o seguinte: a perspectiva do orfismo, ele traz uma nova visão para o grego. Porque inicialmente o grego era aquela coisa, né? O culto dos mortos, que preconizava a ideia de que o indivíduo deveria ser enterrado e deveria ter um sepultamento para que ele descansasse na morte. Vocês lembram no outro vídeo que eu falei do culto dos mortos? Que os mortos dependiam dos vivos, porque se eles não descansassem, eles ficariam atormentando, assombrando a vida dos vivos. E existem alguns relatos que nos fazem entender de que algumas assombrações de fato aconteciam mesmo. Era perene a experiência. Mas eles interpretavam isso como sendo o culto dos mortos. Quer dizer, eram os mortos que estavam atormentando os vivos, eles tinham que prestar culto a esses mortos. E existe uma história também de que um general saiu da cidade grega contra um outro exército e voltou como um herói de guerra. Porém, alguns corpos dos mortos desse mesmo exército acabaram ficando, né, no campo de batalha ou naufragaram nas águas e foram perdidos. Esse general foi tido como um grande inimigo das tradições e morto, porque existia uma moral da tradição propriamente que incentivava as pessoas a cultuarem os mortos, e se não existisse morto sepultado para cultuar, então aqueles mortos eram perdidos. Isso era um crime. Para você ver o quanto a superstição já estava dominando o pensamento desses povos indo-europeus, e a coisa piora muito depois, quando você começa a perceber a invasão dos deuses da natureza, que aprisionam mais ainda o homem na superstição do que era antes do culto dos mortos. Isso aí é um estudo, assim, existem muitas histórias, muitos detalhes históricos importantes que não vai dar para pôr aqui no nosso vídeo, infelizmente, mas que talvez no futuro próximo a gente possa falar de forma mais detalhada a respeito disso, que é muito interessante, né? Mas em termos gerais, o orfismo é isso. Ele é a religião que preconiza a vida pós-morte. A vida pós-morte não é mais aquele fantasma que vive preso ao túmulo, não. A vida pós-morte agora é cheia de detalhes riquíssimos. Tem um cenário muito mais cinematográfico, diríamos, certo? Isso parte muito do próprio orfismo. Traz uma grande abrangência na interpretação do mundo dos mortos. Bom, eu vou detalhar agora alguns aspectos do orfismo, tá? Bem simplista, só para você ter uma visão panorâmica a respeito dessa religião, tá ok? Inicialmente eles advertiam, tá, sobre punições a respeito do pós-morte, porque você há de convir, se a religião agora pregoa uma vida após a morte, diferente da vida do
do indivíduo morto que precisa, que na verdade o morto do culto dos mortos vivia como se estivesse vivo, né? Talvez até ele se esquecesse de que tinha morrido. Agora o mundo dos mortos do orfismo era totalmente diferente. Ele tinha ciência a respeito da sua nova condição. Em alguns casos ele poderia até esquecer, mas existiam algumas regras que disponibilizavam a ele a lembrança. Então existia uma certa advertência quanto a isso. E existiam certas prescrições ascéticas de vida para que aqueles que se iniciassem nos cultos secretos, nos ritos secretos órficos, garantissem aí uma vida menos penosa no pós-morte, tá ok? E era fundamentada todas as prescrições, conselhos, nos escritos sagrados, que tinham, de certa forma, uma conotação de origem divina, vinculada aos deuses e aos poetas divinizados, né? Em termos gerais, o próprio homem ele tinha uma alma divina, como a gente já mencionou, mas preso a um corpo mortal. O imortal preso pelo mortal. O titã se alimentando do divino. Esse retrato, essa imagem é muito interessante nos mitos a respeito do orfismo. Então, bom, resumindo, é isso, tá? A gente não vai perder muito tempo falando de orfismo aqui, porque tem muita coisa para falar, mas basicamente é isso. Tem muito material aí na internet para que você tenha mais muitos milhares de detalhes a respeito dessa religião, que foi, como eu já disse, grande influência para os pensadores, pelo menos para alguns deles, pensadores gregos e pré-socráticos. A gente já falou de alguns deles, ok? Falamos de Anaximandro, de Pitágoras, e vamos falar de outros, tá? Incluindo o grande Platão, o grande e extraordinário Platão, que tem uma filosofia incrível, harmônica, muito bela e que, na visão de Aristóteles, foge um pouco da realidade. Mas é uma obra-prima, é a verdadeira filosofia em termos de canônicos, vamos dizer assim, né? Bom, é isso aí, gente. Agora a gente tem que falar sobre Hesíodo e Homero, os grandes poetas antigos que influenciaram de forma extraordinária esses pensadores da physis, ok? Dando a ideia justamente preliminar dos fisicistas a respeito da concepção da arquê, do princípio. O próprio Hesíodo, que escreve a Teogonia, menciona a ideia de que tais deuses teriam vindo do caos. Claro que isso é um mito. De certa forma, Hesíodo teria vivido aí em torno de 700 anos antes de Cristo. Há quem diga que Hesíodo veio depois de Homero. Homero seria um personagem mais antigo ainda. Há quem diga também que Homero não foi um personagem histórico, talvez uma escola de pensadores. Existe toda uma crítica para tentar entender se Homero foi realmente um personagem histórico ou não. Existe também essa certa interpretação quanto à perspectiva de que Hesíodo também não fosse um personagem histórico, mas em termos gerais é mais aceitável dizer que Hesíodo foi um personagem histórico do que Homero. Eu, na minha perspectiva, eu não cheguei a estudar de maneira mais grave, na perspectiva histórica, se eles realmente foram personagens do mundo real ou não, mas eu entendo que a gente tem que tomar partido de que foram, tá? Depois, mais pra frente, você pode interpretar isso com mais elementos, com base aí numa crítica mais convincente. Inicialmente, a gente simplesmente aceita que foram personagens históricos e que escreveram obras incríveis. Existe também uma ideia muito fixa na cabeça de alguns intelectuais, acadêmicos que estudam os poetas antigos gregos, que Hesíodo não chega nem à cabeça do dedão do pé de Homero, porque a métrica de Homero é algo extraordinário, a poesia de Homero é muito mais bem estruturada do que, de certa forma, Hesíodo. Porém, Hesíodo tem um grande talento. O próprio Hesíodo mesmo relata que ele teria sido, digamos assim, numa linguagem um tanto judaico-cristã, teria sido ungido pelas musas para se tornar um grande poeta, né? Aliás, em termos gerais, quando a gente fala de Hesíodo, a gente tem que entender que praticamente toda a biografia que a gente dispõe foi fornecida por ele mesmo.
numa obra chamada Os Trabalhos e os Dias, certo? Onde ele descreve, relata essa história, né, da celebração das musas para com ele, né, lhe dando o dom, ou a capacidade de poetizar, diríamos. O pai dele era segundo a história do próprio livro, Trabalhos e Dias, era um imigrante que vivia na Ásia Menor e que se tornou agricultor. Então Hesíodo ele vivia em uma pequena propriedade, né, conforme relata, e de certa forma ali ele teria tido um treinamento, tá, de algum poeta que conhecia as obras de Homero. Por isso que a ideia de que de que as obras de Homero são mais antigas do que as de Hesíodo. E a própria tradição atribui também a vitória de Hesíodo em um concurso de poesia que existia já na Grécia, isso é muito conhecido, né? Nos Jogos Fúnebres, do que de Anfídamas, que é um personagem que vivia em Calcis, Eubeia. E em termos gerais, você pode até perguntar, poxa, mas Hesíodo, como é que ele escreveu? Ele recebeu uma revelação dos deuses para escrever aqueles poemas? Na verdade, não. A semelhança da maioria das culturas, existia, de certa forma, uma tradição oral, e Hesíodo usa sua técnica poética, inclusive do canto, para falar a respeito dessa tradição oral que já existia, como nós já entendemos nos vídeos anteriores, parte de uma religião enraizada dos povos indo-europeus, antes mesmo deles chegarem à Europa, que vai se modificando com o passar dos séculos, e isso obviamente gera uma certa tradição oral. Ok? Inclusive, ainda voltando nessa questão da comparação entre Hesíodo e Homero, a gente sabe que Hesíodo ele tinha diversos estilos, tá, de verso, em termos de poesia. Por exemplo, a gente pode incluir aí, eu não vou falar de todas elas e especificá-las, você pode procurar isso depois, mas ele tinha um estilo, por exemplo, gnômico, genealógico, de narrativas. Então, só que o problema é que, embora ele tivesse essa diversidade de estilo, ele não conseguiu dominar esses estilos com a mesma destreza de Homero, se aí nós fizermos tal comparação. Então, alguns estudiosos modernos acabam por tê-lo como um poeta mediano, se comparado de Homero. Nós poderíamos dizer aqui, então, que a teogonia deste grande poeta, de certa forma, foi a grande obra dele. A teogonia fala das origens do mundo, certo? E dos deuses, a origem do mundo no quesito cosmogonia, mas a origem dos deuses no quesito teogonia. Então fala do caos, fala da Gaia, fala do Eros, e mostra uma dinâmica muito grande de interação entre estes seres, digamos seres, né, no sentido mitológico, ok? E também ele dá muita atenção à concepção genealógica, tá, dos próprios deuses referentes à mitologia com base na tradição oral. Então a teogonia foi a grande obra que influenciou tanto o pensamento, tanto no quesito supersticioso, quanto no quesito científico. E eu digo isso por quê? Porque na medida em que os deuses da natureza influenciavam o homem a terem um certo comportamento naquele período, ao mesmo tempo, aquela religião era uma religião da natureza. Não é à toa, não é por nada que os primeiros filósofos são filósofos da física, com interesse em conhecer a natureza, e claro, com nítida influência do mesmo poeta aqui, que escreveu a Teogonia. Os deuses não eram deuses divinizados, não era uma perspectiva vinculada, como a gente mencionou a respeito do orfismo, que tinha uma base divina, que fazia uma grande separação, uma grande diferença entre matéria e alma. Essa diferença entre matéria e alma e essa expectativa do mundo do porvir acaba por tirar um pouco os olhos das pessoas para o mundo material e para o estudo das coisas da natureza. Então, na medida em que a grande influência foi da religião pública em detrimento da religião oculta do orfismo, nós temos então filósofos que têm uma base no estudo da física e não propriamente no estudo das coisas excelentes da metafísica. Quando você vê, por exemplo, quando você chega em Pitágoras ou em Platão, você já tem uma diferença aí. Porque você chega no mundo das formas, das ideias, dos ideais.
muito diferente do mundo da física, do naturalismo propriamente. Existia mais concepções naturalistas. É claro que nem todos os pré-socráticos foram assim. A gente pode dizer que, como eu já disse, os pré-socráticos também foram influenciados pelo orfismo, mas se você pega, por exemplo, Tales de Mileto, você vê uma grande referência à concepção poética de Hesíodo, né, na ideia de que, poxa, a água, ou seja, a natureza, parte da natureza, é que faz com que tudo exista propriamente, certo? O deus da natureza, ou a natureza propriamente em si. Os deuses da natureza não eram seres angelicais que faziam divisão de alma e corpo, de santidade e de impureza do próprio corpo, onde o corpo seria o túmulo do Deus dentro de você. Isso aí vem pouco depois com a gnose, baseada no próprio orfismo, certo? Eu não vou falar de todas as obras aqui, para a gente ganhar tempo. Vamos falar um pouco agora de Homero, ok? Já está terminando aí. Bom, Homero é o cara que escreveu as grandes obras, acho que não precisa nem citar aqui, mas vamos falar um pouco, vai. Escreveu Odisseia, escreveu Ilíada. A Ilíada de Homero é uma obra-prima que deu origem, por exemplo, àquele filme, todo mundo conhece o filme de Troia, né? Com o Brad Pitt, os caras, os atores ali famosos e tal, que conta a história de Aquiles, de Ulisses, de Helena de Troia, dos dois príncipes lá, eu esqueci o nome agora, mas enfim, que relata a sagacidade de Ulisses em se aproveitar da superstição do povo de troiano para adentrar a cidade num cavalo gigantesco de madeira, onde estavam os exércitos inimigos. É assim, muito interessante, toda ela escrita de forma poética, obviamente. Você tem a continuação da história de Ulisses também. Ulisses, na verdade, era um grande estrategista, era o cara dos 1000 estratagemas, vamos dizer assim, né? E é interessante notar, porque assim, quando você fala de Homero, você vê um cara que não influenciou, isso partimos do ponto de vista que ele tenha sido um personagem histórico, né? Que ele não influenciou apenas os gregos de então. Dizem até que Aristóteles e vários outros gregos, porque você sabe que a sagacidade mental e de memorização dos povos antigos era muitíssimo maior do que hoje em dia, né? Isso é óbvio. Então, teria até decorado, né, o texto da Ilíada de Homero. E isso não é difícil de acreditar, não, porque é uma coisa que acontece em outros povos também. E quando você olha para Homero, você vê um poeta que influenciou também vários autores da história, certo? Com obras como Eneida, os Lusíadas de Camões, por exemplo. Então, quer dizer, é uma influência perene para toda a humanidade. Então, falar de Homero é falar de alguém, ou de uma obra, melhor dizendo, extraordinária, vamos dizer assim, que é um dos clássicos da humanidade. Então é óbvio que Homero, assim como Hesíodo, também teve grande influência na religião pública da Grécia, tá certo? Em termos gerais, gente, é isso. Eu queria só traçar para vocês a ideia de que a religião grega não surge do nada, tá? Não é, surgiu Tales de Mileto, o cara teve uma ideia de que ninguém teve. Não foi assim. Povos babilônicos, povos egípcios, os próprios semitas, oriundos dos povos sumérios, já tinham uma ciência muito específica que influenciaram esses povos indo-europeus. Os próprios pré-socráticos, eles iam de um lado para o outro buscar conhecimento, de certa forma unificar. Acho que a grande proeza desses personagens, a gente pode citar um aqui como Pitágoras, foi a de visitar Egito, visitar Babilônia, conhecer, juntar os conhecimentos para trabalhar isso, para fazer com que evoluísse com o tempo. Se você pega, por exemplo, o teorema de Tales de Mileto, ou o teorema do próprio Pitágoras, você vai ver que já existia, né, isso na prática dos povos antigos, muito antes deles, certo? E em termos gerais, o que forma então a filosofia grega é a poesia, é a religião. Alguns dizem que o fato de serem cidades independentes trouxe certa liberdade, isso aí é questionável de certa forma, mas enfim. A mitologia, grande influência para um pensamento mais abrangente, a métrica poética. Você imagina, hoje em dia já se sabe por estudos científicos, pelo menos teses científicas diria, de que uma pessoa se torna muito mais capacitada em termos de cognição lendo poesia do que livro de autoajuda.
Porque a poesia remete o cérebro a fazer novas conexões neurais. Existe até aquela ideia de que quando você escuta música barroca, seu cérebro trabalha melhor. Isso aí tem um viés científico. Claro que as explicações são muitas para entender por que isso acontece. Em termos experimentais acontece, há uma melhora no quesito cognição. Agora, para explicar como isso acontece é um pouco mais difícil. Mas existe uma experiência que mostra isso. Então, a poesia de fato é algo que aumenta a capacidade de um povo, pelo menos quando isso se torna tradição, de assimilar novas ideias, de tornar o pensamento mais abrangente. E sem dúvida nenhuma isso aconteceu com os filósofos posteriores, fazendo com que eles tivessem maior sagacidade em termos de conhecimento do que os seus povos vizinhos. Tá certo? Finalizando aqui então a introdução sobre filosofia, é uma coisa assim muito empacotada, muito resumida, tem muita coisa para falar, mas não dá para falar nessas pequenas aulinhas de YouTube, né? Isso aí é só para você ter uma visão panorâmica e tem me ajudado também para que eu também guarde a informação, né? Você sabe, quando a gente lê livro e estuda, é importantíssimo que você faça uma síntese daquilo para que você possa guardar essa informação, pelo menos o pano de fundo, já que nós não temos a sagacidade de memorização que tinham os povos antigos, infelizmente, né? Mas é isso aí, gente. A outra coisa que eu ia falar sobre... Pera só um pouquinho que eu vou ver um negócio aqui. Deixa pra lá, o vídeo já tá muito longo. É que eu ia falar um pouco sobre as Saturnais. Mas eu vou deixar isso de curiosidade pra você. Faça um estudo sobre o que é as festas saturnais dos romanos e qual a relação que elas têm com o comunismo. Eu acho que é nesses tempos onde nós estamos falando muito sobre esse assunto, e eu me volto a esses assuntos porque eu vejo que é uma demanda, certo? Que é, de certa forma, uma prioridade dada as condições que nos apresentam a realidade de hoje. Então, por isso que eu também tento fazer vídeos falando desse assunto. Dê uma olhada a respeito disso na história, as festas saturnais dos romanos e como isso se vincula ao pensamento comunista. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre isso, um vídeo à parte, que eu acho que vai ficar bem interessante. Bom, gente, é isso. Eu agradeço a todos que me ouviram, espero que vocês continuem ouvindo. Vou procurar fazer mais vídeos. Infelizmente eu estou trabalhando agora, né? Não é um serviço que muito me agrada, que eu tenho que acordar muito cedo, então isso demanda muita energia e infelizmente não dá para fazer vídeo com mais rapidez, né? Mas estamos aí, né? Espero que eu consiga para a semana que vem fazer um outro, continuando os filósofos. Preciso falar mais sobre eles, terminar os pré-socráticos pelo menos. Um grande abraço a todos e tchau.